Educação mak base fundamental ida ia itamoris nebe tenki hari hodiak. Educação mak parte importante forma ema ho ciência no habilidade ho di bele servinação. Educação fahe ba categoria rua, educação formal no educação não formal. Educação formal belehetan ia ensino básico to universidade. No educação não formal ia uma ka ambiente nebe helaba no mos ia fata informação balu. Objetivo principal husi escola não formal maka atu completa escola formal nian. Ia era moderno ema barak maka karak aprende língua estrangeira no ne bele fácil halo comunicação wainhira hasoro ema husi nação selu. Aprende língua estrangeira saída det precisa dedicação, paciência no treino barak. O hinloron ema barak maka buka hakarak atau aprende língua estrangeira nian, liu língua inglesa, tambahanesang língua internacional. Mas que lição língua inglesa bele acesso ona e escola ka universidade, mai be ba ema balun sedok bele atau prática direta iha terreno. Tamba difícil liu balabarik gigsira nebe mai husi família nebe moris ho condição suficiente. Auhun Andrade Guterres ka AAG Center nebe localiza e aldeia Mota Ulum, suku Becora, posto administrativo Cristo Rei, município Dili, hari husi jovem Ida Honarang Flediana Freitas Andrade, ho iniciativa hali burhamutuk labarik no jovem balung nebe makahakarak atu hatene qualia língua inglesa, usa computador, nomos música, mai bela ia acesso basira. Atividade sera mak agora dau kita bot sira halau iha fatin dane. Iha atividade dane ami halau ahau especial liu ba iha kursus hau loke kursus inglês basic nomos ba inglês ba sira yat niang iha fatin refere nomos iha kursus nemos iha estudante barak iha sira iha talento iha criatividade barak iha mos iha parte cultura música niang antang hau bolu sira ami hamutu ke fatin dane. Inisiativa usune pusine benune ita bota karak loke kursu idane balabarik skik sira. Hau hareba realidade moris husi alin serhane no ami serne mesak emane be moris agricultura oan aileba oan nomos ia fating area dan be maski dili me be doke tuang então dala barak hareba realidade sira barak usa tempo lorai kalang halimar Facebook, PUBG, no seluk tang antah bolu sira, ami mahamutu kane hodi hau continua loke hau kursus, sira na be mak kona be musika niang, sira continua, sira na be mak ia talento seluk ami hamutu get be hau spesial liba kursus, no extra ho sira musika. Ne hau ia satina. Início hau ia 2017 e hau escola ia universidade ia 2016. Hau inisiativa hau semester 3 hau ideia sona bolu colega sira voluntário mas hanoring alin ser ihane ia 2017 depois cursos hotutia hau buka dalang hamutuk mos ho KFH libur função humanitária ami hamutuk yane cursos ia fulan tolu nós continua to fulang nen ia mos certificado husi KFH nian depois di dane hau halau mesa ho jovem ser na bemak ihane pronto voluntarismo faha experiência be ami los matenek mas be ami experiência dalam barak matenak barak nunca mais ia voluntário tu fahe itu andet mak fahe e amik bit like nuang ha pronto tu fahe buat nebe ami ia ami los perfeito mabe ami buka atu senti katak buat nebe ita ia ita fo buat nebe ita labele ita buka dalam rumah mos ia parte balu ami ne mesak agrikultur oan ami hakarak bulu malu hamutu katak dia katak ita liga ba passado ita ni heroi sira luta barai dane fakar sira ni rang lakon sir ni ising ho gratuitamente diklu agora buat nebe ita iya ita mos fahe gratuitamente o samba ami nunca hanoi buat nebe ami bele ami luta tama ami mesak moris agrikulturoan i uang kia ko mo domina ia fatin hau respeito tebe sira e hau tau ka tu kuliah kole sir ne wen tama wen hira li fuanda kole hamaten sir ni espiritu aprende hau nunca kole sir no wen ahus bot basira kata reza me bin fledi forte atu ne ita luta ba educação não formal. Educação formal e me retang escola. Então, hau nunca colhe o sira,
Dizinho barak hene hare, comunidade barak hene hare dalam rumah. Ami usa tempo barak liu hausu desculpa, hawa karakato hene, usu desculpa bina aman sira ne bemak dalam barak nunca suporta. Dalam rumah tambah sai tarde, dan desculpa também língua inglês difícil talvez. Hakera com enselo, kuliah o enselo, prática o enselo, rona o enselo. E den mahusina aman ser compreende, atu hamutu luta boy, lalika hein sai da estado fo. Sai da me tabela, ita hamutu, ita mas bela. Fating ida ne, ia hau ya plano atau tau lia fuang ida que motiva sira. Mas be ia ne simples tebes durante tinam barak hau sira hamutu kantang hau tau det dia. Ia ne fating age Andrade Center. Hau fotis geração reunião, então hau tau singkat det. Ba wen si ia karek oportunidade rumang fating na si foti hili narang ida ne be motiva jovem sira tu hamutu. Depois de língua inglês, hau hare alim barak ya Universidade Lubukida hene. Sira barak escola remata hotu, sira continua escola então sira ladung faz tempo ba ia computador. Então hau bolu alim da hene naran deu terceiro semestre ni escola ia STM hau bolu ni mai ajuda faz basic ba computador ba alim sira ia ne Universidade balu uja tempo kala hor me aprende kona ba sama typing, sama ketik, save, no ia Word, Excel, PowerPoint, buat nebe man ia fo conhecimento basira atu nune sira bela ia na self confidence, when hira sertamo ia bahina banco universidade la difícil tamba ami henemos ajuda malo le sira atu nune sira mas bela compreende dia kleu. Bebe ami focal lima ia kursus ni bebe extra sernemos ami acumula muito. Música ia tamba hene ia un estudante lubukida hene ia música kursus ne hamutu sira ia inisiativa hasai música ida kona ba Rainha Maria Ramilaunian maka nesang grupo ne estudante hamutu kene hotu United Crew maka foi da sira ya música ne saini ya 2019 publica tene 2020 ne ane ami mesa ke estudante hene det antau ho mensagem husi United Crew ni yang mensagem Rainha Maria ne nia mensagem ida ne bema ka motiva tebes ami kata ami so expressão ba mama Ramilawa tu tene saide mak ami hira ne nia dificuldades, aspirações. Tama dalam barak kita kuliah ba emaladun rona dikliu ami tatulis yung mensagem si grupo United Crew estudante usi AG Andrade Center niya. Curso ne rasik ita bot hanuring hahusi oras hira po semana ida ita bot hanuring dalhira. Hawahu ba labarikik niyang iha tukunen. No tukunen depende basira para ami para tambah difícil liumak língua ne língua inglês difícil ane mak ami para ihusi tukunen dalam rumah sira mai tarri tuan tuku hitu to tuku walu sersai ami continua bot tuk sanulu i dalam rumah to 11 ne tambah depende basira nia interesse hakarak continua perguntas nebe mak hakarak sira hakarak buka mutu kadi ami hutu continua to oras refere total estudante nebe mak agora dau tir curso ne mutu kira. Total estudante ihane agora ia labari kikning ia 30 ou besi 40 pessoas. Mas be tambah facilidade au cadeira, mesa lato, balu hau diang abang makmai, balu abang fale antang hawa tete sira ba kids niang. Babot niang mos ia 30 pessoas, mas be depende. Karek dalam rumah sira mai ami continua, dalam rumah sira balu ami fahe baban tambah amnia cadeira. Itu bot nia mensagem hakarak fahe ba jovem sira. Sei tadi ita kuliah bebe ko nang katakan juventude mak ba autor ba desenvolvimento. Sei ta kuliah det lia fuang nei mak ita la hoaksau lia fuang nei la valor. Ba ami mane ami hakar khalu luk aksau ne mak ami iya. Maski juventude ne la bele hanoi nguluk buat ada osang. Osang ne hanesan completa det atividade balo. Bebe si hola interesse, se la espírito voluntarismo pronto a servir oni malo sira bagira los. Selos ita seta. Selos jovem continua ba naçãonya seta. Jovem geração fom pronto luta ho voluntarismo ba desenvolver ita na nação e liu area educação. Mas que ito atene kata língua inglês difícil. Mas ita koko bebek paciência também dane emanelian. Bebe ita koko bebek lorong ida ita mos bele. Otávia Maria Martins hanesan jovem feto ida, mai husi família simples, o espírito badinas ajuda o de forhanoring língua inglesa balabarik no jovem sira e a fatin refere. Octávia labele atu continua ni estudo e a universidade tamba questão finanças, mas be nela hakotu ni vontade
Hodi tuir formação língua inglesa nian ia UNITEL Access nebehetan suporta husi Embaixada América. Jovem feto hotinang ruanulo ne la karak hodi fahe matenek nebe makania hetan ona, mas que uituan mai be ia influência bot balabarik no jovem sira nebe makahakarak hatene. I'm not continue to university because I have any problem with my parents, like bad economy. And right now, I'm so grateful. I praise the Lord because I have take the course at UNT Access program. It's free. I'm studying I take course at UNT Access for two years. In here, I'm like a training. I'm helping this Fladia to teach every children here. I mean, like we are opening this course start 2016 until now. Something like motivate me is whatever that I get, something like I get experience that I get, I want to share with them, and because every family who live in our environment, they live like agriculture, and they don't have many economy to support their children to take a course that pay it. So we have the idea to open this course and to teach every child for volunteer. With this children motivate us to open this course. But for me, English is most difficult for me because I have studied English at senior high school, but it's difficult for me is how to write, how to speak, how to make a conversation. So when I use I'm so sorry because my grammar is not good, but I'm trying to study. I'm trying to practicing with every children here. Yeah, the difficult for us is like we don't have many whiteboard and chair, and like the situation here. I hope all of you can look that situation. That when the rain, we cannot teach our children here because many children live so far from us that we have to throw them river here, and then so the difficult for me is difficult for us is about this chairs, whiteboard, markboard, and especially is the not dictionary like grammar to teach our children here, because in here we teach our children usually our grammatical that we have get from school, we have get to other place that we have the difficult, especially is about the grammar. I hopefully but for all every youth, don't be afraid to learn English, because maybe English is difficult for us, but I hope we can try. Don't be afraid to practicing. Don't be afraid to speak. Don't be afraid to make mistake, because from the mistake we can learn everything. Mas que a facilidade nebe menos tebes hodi suporta formação língua inglesa, computador no música e a AAG Center, la sai questão balabarik no jovem lubukne nebe mak aprende e a fatin refere, tambalor loron sira estuda ho contente. Atividade nebe mak jovem hirak ne halau hanesan exemplo kikida ho valor nebe bot. Sai lição ba ema hotu atu bele fahe buat nebe mak iha ho voluntário tambali husi formação hanesane entre estudante no manorin sira pele desenvolve matenek nebe sira iha.